Olá, pessoal! Voltamos com o segundo videocast da SETTEC. Essa conversa super descontraída, mas que vai trazer muita informação para você sobre abastecimento, sobre controle de frotas, sobre gestão empresarial, inovação, tecnologia e tem assunto demais para a gente conversar aqui. E se você não assistiu ao primeiro episódio, volte lá no YouTube, nas redes sociais da SETTEC e vai correndo conferir a conversa com o Giovanni Alvarenga e a Leiliane Dias, a gestora de negócios da SETTEC, porque foi, sim, imperdível. Mas vamos trazer a conversa para hoje, que é com o Fabrício Francer, o CEO da SETTEC. Muito obrigada, Fabrício, por estar aqui nessa conversa hoje. Obrigado eu pelo convite. Vamos lá. Eu vou até fazer uma colinha aqui, porque é tanto predicado, gente, que é o Israel Wolff, nosso consultor empresarial com foco em estratégia e inovação. Muito bem-vindo, Israel. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. E a nossa conversa hoje vai falar dar um pouquinho de continuidade também ao assunto anterior, que é falando sobre gestão, sobre melhoria, sobre inovação, mas com uma questão interessante. O Israel trouxe alguns dados para a gente, ele nessa vida de consultor aí, ajudando as empresas a evoluírem, que tem muita empresa saindo do abastecimento externo para ir para o abastecimento interno. Como que está funcionando isso, Israel? É até uma conversa legal da gente ter hoje, porque se a gente pensar intuitivamente, a gente terceiriza muito as coisas, né? A gente sempre fala, até como uma consultoria e tal, estrategicamente. A ideia é que você foque no core do seu negócio, né, do seu pilar ali principal, e tudo que você puder, você terceiriza. Só que aí com o tempo a gente tem visto, né, na parte de abastecimento, que chega um ponto que trazer isso para dentro se torna estratégico. É por vários pontos aqui que a gente pode discutir durante o papo. Então é uma coisa que parece controversa no começo, mas quem está tentando evoluir o negócio, chega essa hora que essa decisão começa a ficar interessante. E, Israel, você tem visto isso em diversas áreas. Quando que é o momento, assim, que a virada de chave, ela existe? Ele existe, esse momento? Sim, ele existe. É difícil falar o número mágico, né? A pergunta do milhão. Falando, quando chegar nesse ponto aqui, vai. O Fabrício também, que está no mercado há muito tempo, né? Ele pode falar um pouco mais desses detalhes de custo, mas com certeza é uma frota ali já com alguma robustez, né? Dependendo também, porque a gente fala de agronegócio, fala de transportadora, cada tipo de negócio tem sua chave, né, para virar, tem seu momento. Acho que isso até é uma pergunta mais para o Fabrício do que para mim, que ele é mais especializado. Então, Fabrício, traz aí o que está acontecendo nesse mercado que as pessoas estão trazendo o abastecimento. A gente falou muito no podcast anterior sobre custo do transporte, sobre o custo do combustível, o impacto que isso traz. Mas quando a gente pensa num posto próprio, nossa, é uma estrutura gigantesca, né? E aí, será que esse orçamento bate mesmo? Então, até para ajudar nessa resposta que o Israel começou, né, aqui, e eu acho que ele estava bem na direção certa, assim, realmente não existe um número mágico, né, que é aquele momento da virada, mas eu acho que é muito o feeling do gestor, né? A pessoa, o gestor, o empresário, quando ele percebe que esse custo começou a impactar, né, porque às vezes, até falando assim, a frota não é uma frota tão grande, não é uma frota tão robusta, mas ele tem uma operação robusta, né? Tem muitos clientes nossos, colegas, né, de empresas aí que às vezes eles têm uma quantidade pequena de veículos, mas que eles têm uma operação robusta, uma operação custosa, rodam muito, consomem muito diesel e a partir desse momento que ele entende que esse custo de combustível está relevante, está significativo, eu acho que aí já é o momento dele tomar uma decisão em relação a essa situação. Porque eu acho que assim, até é interessante isso, né? A gente olhar para a cara desse processo e a gente sempre ajudando os nossos clientes, né, na gestão do abastecimento, né, do processo de abastecimento. Hoje eu me vejo muito mais do lado desse cliente, até porque a gente tem vivido essas experiências também com outros negócios, e aí a gente entende exatamente o que. De repente chega para você uma nota de um posto, e você olha para aquela nota e fala, poxa, por que eu tenho que pagar esse valor? Por que esse valor tão expressivo? E eu simplesmente tenho que pagar ela. Ah, foi o convênio que você teve ali com o posto, e aí chegou lá no final, tá aquele número ali.
E aí você se pergunta, quantos litros eu consumi? Essa quantidade de diesel que eu consumi aqui, eu rodei quantos quilômetros? E aí essas coisas você não sabe. Né? Você não está sabendo, você não tem essa informação. Eu acho que nesse momento é o momento que você precisa ter ali, se faz essa virada de chave. Talvez não necessariamente para trazer o abastecimento para dentro do teu muro, mas até para pegar, falando aí, eu assisti o vídeo com o Giovanni, né, trazendo o gancho, mas para que você possa entender que chegou o momento de você olhar para a tua gestão de uma maneira diferente. Né? Olha, peraí, quantos quilômetros eu estou rodando? Quanto de diesel eu estou realmente consumindo? Então, às vezes, a virada da chave nem é só para trazer para dentro do muro, mas é para falar, eu preciso enxergar que eu tenho que fazer uma gestão diferenciada, não mais do jeito que eu estava fazendo. É até interessante quando você fala a questão do enxergar, porque enquanto você ia explicando, a ideia que eu tive é de você ter clareza, né? Você está operando ali no escuro, você não tem ideia do que está fazendo, só está apagando aleatoriamente. E quando você traz isso, você traz esse controle, você sabe quantos quilômetros por litro, você sabe quanto que está rodando, você começa a ter clareza do seu negócio, da sua operação. É mais ou menos essa ideia mesmo, de sair do escuro. Sim, aí eu acho que assim, o Israel ele deve falar isso todos os dias para os clientes dele, né? Que vocês precisam, né? O cliente precisa, o empresário ele precisa ter percepção do negócio, clareza do negócio. E aí, às vezes a gente tem síndrome de patinho feio, né? Ah, eu sou pequenininho, eu consigo Ainda controlar. não faz sentido. Exatamente. Essa fala ela é clássica, né? Ainda não faz sentido, né? E eu sou pequenininho, eu não tenho necessidade, eu tenho ali o convênio com o posto ali próximo de mim, e eu vou e ele me manda a notinha e está tudo certo e tal. O meu motorista é alguém da minha família, ou às vezes alguém que eu conheço, e ele não enxerga que independente do tamanho, independente, né, do momento, ele precisa, e eu vou até roubar uma frase dos meninos, né, do Giovanni e da Leiliane no vídeo passado, assim, independente do meu tamanho, eu preciso começar organizado. Eu preciso começar já fazendo a coisa certa. Começa pequeno, mas pensando grande já, né? Tem uma máxima que é o que não se mede não se controla. E aí, considerando o desafio que é empreender no Brasil, a gente tem que tem que rodar vários pratos ao mesmo tempo. Então, pensando principalmente em quem está crescendo. A pessoa ela tem que controlar, vamos falar de transportes, a estrutura física lá, né, os custos fixos daquele ponto, toda a equipe, tanto capacitação quanto contratação e tal. E aí, quando ele vai controlando tudo, aí ele chega numa maturidade que ele traz o controle para dentro do combustível. Aí ele vai ver que faz sentido essa coisa do pensar no posto interno. Por que ele tem que parar para pensar? Porque a gente está falando de uma mudança de patamar. Porque as outras mudanças elas são incrementais. Eu capacito melhor o pessoal aqui, é um investimento um pouco menor. Eu trago o controle, também pode ser uma tecnologia um pouco mais barata. E aí na hora de trazer isso para dentro é um investimento um pouco maior. Então ele tem que pôr um pouco mais na ponta do lápis para ver se faz sentido ou não. Mas acho que esse é o caminho, principalmente começar a controlar tudo e pensar que é um ponto, é um centro de custo importante o abastecimento, que influencia em várias coisas, como a qualidade que a frota vai rodar, né? Porque um diesel de má qualidade vai trazer manutenção mais frequente. Então é importante pensar muito nessa parte da operação. E um pouco do que você falava em relação a essa terceirização, né? Porque a gente veio de uma ideia de que o meu negócio é o agronegócio, o meu negócio é a mineradora, então tudo é auxiliar. Mas talvez entender que, não, o meu negócio também é a questão do transporte, também é o caminhão-comboio, também é esse transporte do meu produto até chegar para quem eu vendi, né, para o meu comprador, e que tudo faz parte do negócio. Então não tem como você deixar ali solto. É um insumo-chave, né? Então, se é um insumo-chave, chega um momento que eu falo, cara, isso aqui faz parte do meu core. Então, eu tenho que trazer mais para perto. No começo, como um controle, depois, como o Fabrício fala, para dentro do muro. Eu acho que isso aí, entendendo, por exemplo, esse momento que você começa a se preocupar, por exemplo, né, com a qualidade desse diesel, tá? A hora que você começa a pensar em performance do teu equipamento, vamos supor, sua frota de caminhões ali, você está pensando em performance. Eu quero melhores médias de consumo, eu quero mais economia, e aí você começa a olhar para a cara da qualidade do diesel, né?
E a gente sabe que, infelizmente, nós temos muitos problemas, né, no mercado aí de diesel com má qualidade. Combustível, no geral, né? Não só o diesel, mas gasolina, etanol, todos esses insumos aí que, às vezes, não tem boa qualidade. E aí, quando você começa a olhar, fala, poxa, eu estou pensando em um número de performance, né? Eu quero pegar a média geral da minha frota, e aí já estamos falando de um gestor que está olhando para isso, né? Para uma pessoa, um empresário que já olha para esses números, exatamente a quilometragem que roda, quantos litros consome e tudo mais. Aí ele começa a falar, eu quero maximizar o meu resultado, então eu quero colocar ali uma média um pouco mais alta, né, do geral da minha frota. E aí é a hora que ele olha e fala, poxa, a qualidade do diesel. Que diesel é esse que eu estou colocando nos meus veículos? Se eu trouxer, talvez, esse abastecimento para dentro do muro, né, trazer esse abastecimento para dentro da minha empresa, montar uma PA, um ponto de abastecimento, aí sim eu tenho muito mais condição de controlar a qualidade desse diesel, porque eu sei de onde eu estou comprando esse diesel, eu tenho esse diesel dentro da minha casa e sei que ele não vai sofrer nenhum tipo de influência, nenhuma contaminação. Então, talvez seja mais um ponto aí para que o empresário possa fazer essa análise da virada de chave. Né? Voltando lá na primeira pergunta que a Ana fez, que é que momento que eu vou pensar, talvez, em trazer esse abastecimento para dentro do muro. É bem na hora em que eu olho, por exemplo, com um pouco mais de afinco para os números, né? E eu quero começar a melhorar a performance. Eu estou olhando e quero uma média melhor na minha frota. Isso já impacta na qualidade do diesel. E um dos fatores que te traz, né, o diesel para dentro do muro é você saber a origem e a qualidade desse diesel. E quando a gente está falando da qualidade do diesel, a gente também pensa em uma outra questão, um outro custo, que é a manutenção da frota, Sem né? dúvida, sem dúvida. É porque assim, impacta diretamente, né? A gente acompanha o cliente, inclusive nós temos, né, a Ana Helena sabe aí, a gente tem a intenção, inclusive, de trazer, né, gestores de frota, clientes nossos, né, com depoimentos aqui de histórico, que depois que começaram a acompanhar, olhar melhor o diesel e tudo mais, eles conseguem, por exemplo, ter números melhores, tanto no consumo, tanto também na questão da qualidade da manutenção. A manutenção preventiva, preditiva e uma redução, né, nesse custo. Quando a gente fala, por exemplo, de você ter que hoje parar para fazer a regulagem de bomba e bico, né, de uma common rail, por exemplo, de um veículo tanto mais novo quanto mais antigo, são veículos que, se você parar para fazer, essa manutenção é extremamente cara. E o que é o principal fator que desregula, né, uma bomba uma bomba injetora de diesel ou até mesmo a common rail? É exatamente o diesel de má qualidade. E é interessante a gente pensar um pouco em como esse pequeno, que parece um pequeno detalhezinho, mas que ele influencia no todo. Porque no primeiro videocast a gente conversava com o Giovanni e ele falava da importância de você ter o dado, esse primeiro dado, né, que ele falou dos 3 indicadores ali, do quilômetro por litro, quanto roda. E aí o terceiro indicador, eu não estou lembrando, mas você vai voltar lá no vídeo e vai lembrar. Mas, e aí ele falava sobre o poder que você tem em mãos de ter dados concisos para poder fazer uma melhor negociação com o seu fornecedor. E aí, por questão de preço. E aí agora a gente vem trazendo o quê? A partir do momento que você tem o maior controle, que você conhece esse diesel, a gente trabalha não só com o preço do fornecedor, mas a gente trabalha com a qualidade desse diesel e a longevidade da sua frota, né? E o custo com a manutenção. Então, parece que uma coisa vai levando a outra. É aquele caminho mesmo de você se manter competitivo no mercado. O Israel sabe bem isso, né? Assim, você criar uma rotina, né? Uma percepção de você, da gestão como um todo, né? O preço do combustível, sim, é um fato que você, quando traz para dentro, né, quando você traz ele para dentro do teu muro ali, para PA, você vai conseguir negociar diretamente com a distribuidora, que vai te trazer um preço muito mais interessante. E isso só é possível a partir disso, né, do momento em que você começa a fazer uma gestão mais elaborada, olhando todos os números, olhando todos os fatores, né? E também, até só fechando o anterior aqui, que a gente estava falando, acho que tem 4 fatores legais aí pensando na frota. Quando você vai pensar em qualidade, custo-benefício. Primeiro, quando você compra o equipamento, né, a máquina, o caminhão, etc., a qualidade do produto em si, a capacitação de quem vai operar aquilo, o operador ou o motorista. Aí você tem as manutenções preditivas e a qualidade do combustível. Então, quanto mais você conseguir abraçar isso, mais você tem controle do custo total da operação.
né? Quanto mais na mão tiver, mais você consegue melhorar aquilo ali, a eficiência daquilo. E isso do preço, primeiro você já vai comprar mais barato porque você está comprando da distribuidora, né, para o seu posto interno. Mas você tem um buffer que te gera uma possibilidade que você não tinha, que é comprar na hora certa, tanto certo na hora certa. Então a compra fica estratégica. Porque se você só abastece em posto comercial, você não tem opção. Tá rodando a máquina ou o caminhão, acabou, tem que abastecer, acabou, tem que abastecer. Você não pode se dar ao luxo e falar, não abastece tudo, porque não dá tempo a variação do diesel de acontecer de um tanque num caminhão ser usado. Então, quando você tem o posto interno, você também consegue ser estratégico na compra, né, do combustível. Entendo. Ó, eu busquei na minha colinha e os indicadores são só para não passar essa vergonha aqui, que é quantos quilômetros minha frota roda, quantos litros minha frota gasta e quantos reais minha frota custa. E aí agora eu já vou ter que fazer outra colinha depois sobre os 4 fatores que o Israel falou, porque é muito importante. Eu acho que o interessante dessas conversas que nós estamos tendo aqui é justamente porque a gente coloca, né, todo mundo na mesa e vai trazendo novos dados que muitas vezes não são tão acessíveis assim para o próprio gestor, para o empresário que está fazendo isso, e que esses dados são essenciais para que ele consiga enxergar pequenos gargalos ou pequenas melhorias, até de trazer essa ideia de, mas que horas que eu vou trazer esse posto para cá? Mas será que tem esse custo? Nossa, caramba, eu não estou pensando no meu estoque, né? E aí eu preciso pensar no meu estoque, não somente de chegar lá no posto e abastecer e ter uma nota gigantesca para poder pagar. É mais ou menos dentro dessa ideia mesmo. Sim. E assim, eu acho que é muito importante trazer essas informações até para que a pessoa possa mensurar. O empresário hoje ele acaba sendo muito órfão. E assim, poucos são os empresários, às vezes, que têm, né, essa sorte de ter, por exemplo, um bom consultor como Israel, que está ali ajudando, trazendo. Obrigado. Né? Trazendo as informações e orientando, né? A maioria da turma, e eu me coloco nessa situação, né? Tem 20 anos de empresa e a gente aprendeu, né, ao longo de muito tempo, sofrendo, errando, né, pagando, que eu acho que é a pior parte que o empresário, né, o nosso colega empresário tem que pagar, né, um custo muito alto para poder aprender. E ele paga de que maneira? Ele paga errando. A gente vai lá, faz alguma coisa e gasta pensando que aquilo ali é a tomada certa de decisão e de repente você está ali e entende, puxa, não era assim que devia ter sido feito e isso me custou tanto e eu tive que pagar por esse conhecimento. Então, assim, se a gente pode hoje, né, trazer a expertise disso aqui, trazer esse conhecimento para ajudar a tomar uma decisão mais correta, pelo menos assim, mais orientada, no sentido de que ele pode buscar depois mais informações, buscar mais conteúdo, né, buscar a consultoria, por exemplo, do Israel, buscar o nosso trabalho, que é um trabalho voltado na questão, né, da gestão do processo de abastecimento, a orientação, né, a Leiliane, que é a nossa gestora comercial, ela tem aí um espectro imenso aí de conhecimento para poder trazer para o nosso cliente as orientações até na tomada de decisão. Por exemplo, poxa, eu entendi, assisti o podcast e entendi que é hora de trazer o abastecimento para dentro do muro. Né? Maravilha. O que eu preciso fazer? Né? Então, assim, nós temos gabarito para isso, a Leiliane tem condições de orientar, e, assim, até uma coisa que a gente pode falar aqui um pouco também. Eu já ia falar, não, traz esse spoiler para cá, né? Vamos conversar sobre isso. Quais seriam, assim, os primeiros passos? É lógico que, né, eu imagino que você precisa de um estudo, tem um caminho a ser traçado. Sim. Mas quais seriam os primeiros passos que você indicaria para o empresário? Olha, começa por ali. Eu acho que a partir do momento que você identificou, né, chegou o momento, entendi que esses pontos são importantes, né, entendi que eu preciso trazer esse abastecimento para dentro, entendi que é muito mais barato, né, comprar. E isso é importante, né, dizer, é muito mais barato comprar o diesel na distribuidora, direto na distribuidora, do que comprar ele no posto comercial. Mas eu faço uma super negociação, né, com o posto e fica... O posto ainda tem que ganhar, né? O posto está ganhando, não adianta, né? Não. É diferente. A negociação que você faz com a distribuidora, você está fazendo uma negociação direta, né? Você faz uma... E a gente está até errando aqui, o termo técnico nem é distribuidora, tá? O termo técnico é TRR, né? Que é o transportador, revendedor, retalhista, que é quem atende a demanda do nosso cliente, o consumidor final, que é aquele que
compra o diesel para poder consumir, ele não vai revender o diesel. Então, a negociação com o TRR ela é significativamente vantajosa. Nós estamos falando aí de uma ordem chegando em alguns momentos a 40 centavos de diferença por litro. Coisa. É muita coisa. Né? E aí, beleza, então diante disso eu tomei essa decisão, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso buscar a área, né, dentro da minha garagem ali, onde é que eu vou implantar a minha PA, meu ponto de abastecimento. Depois que eu entendi ali, essa é a área, eu preciso buscar as nossas licenças, né? O Estado regula isso. Então, hoje a gente precisa buscar as licenças na ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e você, juntamente com a licença da ANP, você vai ter as licenças de bombeiro, licenças ambientais, né? Para poder você estar ali homologando e colocando naquele ponto o teu posto de abastecimento. Não é nada extraordinário, né? São coisas relativamente simples de se fazer, né, o órgão não dificulta isso, né, ele facilita o processo. Então, esse seria o primeiro ponto. Posterior a isso, você precisa adquirir um tanque, né, que seria um tanque do estoque. A gente normalmente utiliza tanque aéreo, né, o pessoal, para fazer essa instalação. E aí você precisa buscar um fornecedor desse tanque e também uma bomba, porque no caso não é uma bomba comercial, exatamente igual à bomba do posto, parecida, né, porque ela é uma bomba que ela não põe preço, ela é uma bomba só mostra a litragem, né, então com isso você tem que trazer essa bomba industrial e fazer essa instalação. Então a gente tem muitos profissionais competentes aí no mercado para poder trazer, né, tanto vender o tanque, vender a bomba, fazer as instalações adequadas, seguindo, né, todas as NBRs que regem, né, essa instalação. E você faz isso aí tudo, né, e aí a partir disso você está pronto e habilitado para comprar o diesel diretamente do TRR, né, e ele vai vir entregar o diesel para você e aí você começa a abastecer sua frota internamente. E aí o custo, que pensar, puxa, mas é um investimento, vou ter que fazer investimento de tanque, de bomba. Quando a gente põe isso na ponta do lápis, é um investimento, nós fizemos um trabalho com um cliente nosso agora bem recente, é um investimento que nós fizemos esse trabalho, acho que, se eu não me engano, em maio, o cliente fazendo as contas pelo volume que ele consumia de diesel, final do ano ele estava com a estrutura toda paga. Toda paga. E aí, nesse caso, só a economia daí para frente. Por quê? Porque ele tem 40 centavos a menos no preço do diesel, né, de imediato. Num primeiro momento isso é payback, né? Depois aí é ganho. E se a gente pensa em investimento, né, nesse tempo de retorno de investimento, quando você traz que até o fim do ano, de maio até dezembro, é um prazo muito curto. Muito curto. Acho que poucos investimentos você faz dentro de uma empresa que você consegue ter esse retorno tão rápido, assim, de tamanho, que é a diferença, né, dos centavos do litro. É porque é grande, né? E o volume de diesel, por exemplo, hoje, normalmente, quando você vai olhar para um caminhão, o caminhão ele não abastece. Caminhão pequeno, ele vai abastecer 150 litros de diesel por tanque. E é normal nós termos aí grandes veículos, né? O transportador ele está aí com veículos com tancagens de até 1.000, 1.200 litros. Então você faz uma conta, né? 40 centavos vezes 1.000, isso é a economia que você tem por abastecimento, né? E aí, isso nós estamos falando de todos os segmentos. Quando você pensa, por exemplo, no agronegócio, as máquinas, as colhedeiras, os tratores, todos têm tanques aí da ordem de 150, 250, 300 litros. E aí você vai fazendo essa conta, multiplicando pelos 40 centavos de diferença de preço, você vai enxergar ali o quão rápido é realmente trazer esse investimento para trás. E em que momento entra o controle? Primeiro eu coloquei a bomba lá, eu coloquei dentro do posto próprio, e aí eu penso no controle depois. Imagino, pela cara que o Israel me olhou, eu imagino que não. Eu acho que o controle ele já tem que estar instituído culturalmente na operação. Bem antes, né? Bem antes. Até assim, para ajudar a escolher essa hora de vir para dentro também. A gente tem culturalmente também a mania de tratar sintoma. Então, eu estou com a dor, eu vou tomar um analgésico e eu vou tomar ele até eu não aguentar mais. Aí, se esse negócio não der certo, eu vou procurar um médico. Então, até a gente estava falando do posto comercial. O cara vai forçar ao máximo negociar com o posto comercial, até não tem mais por onde, para depois pensar em talvez fazer o posto interno. E a gente tem que travar esses controles, assim, tem que pôr uma tag no motorista, na máquina, no posto comercial, para eu entender onde que estão acontecendo meus custos, né, para eu tomar essa decisão daqui. E quando eu entro para cá, eu já tenho que estar controlado. Eu tenho que ter algum sistema e tal. Eu já passei pelo papel de pão, já passei pelo Excel, entrei num sistema
Aí eu trouxe para dentro, eu tenho que estar com esse sistema ainda rodando. Aí a gente chega no patamar 7Tech, por exemplo, que é automatizar esse controle. Né? Que aí eu chego operacionalmente fica bem mais eficiente, né? Porque a gente tem que ir cortando o erro humano. Por que eu falei fazer o tag do motorista? Porque às vezes a gente está achando que é a máquina que está ruim, que é o diesel que está ruim, às vezes é aquele motorista que precisa de uma capacitação. Você vai vendo que ele vai passando de máquina em máquina e aquela máquina fica ruim na mão dele. Então aquele problema é ele. Por isso que eu falei, a gente tem que ter o controle de todo lado. Quando eu trago o posto para dentro, eu já estou controlando o diesel, a qualidade, o preço e tal. Quando eu automatizo o controle, eu tiro um pouco mais de erro humano. Então eu vou melhorando a eficiência de tudo. Então o controle ele tem que vir, ele vai melhorando o jeito do controle, mas ele já tem que existir. Mas é interessante também que eu conversava com a Leiliane sobre isso, e aí eu acho que o Fabrício traz um pouco, é de que como tem empresas que já estão começando o posto próprio e às vezes resolve pular a etapa até do anotei no pão, né? E já fala, olha, eu vou colocar meu posto próprio e eu quero já, que jeito que eu vou fazer o controle disso aqui? Porque essa ideia, eu acho principalmente com essa chegada de novos profissionais, essa ideia de uma mesa cheia de papel, um monte de planilha, trazendo no Excel, decifrando planilha e letra, ela não é muito viável, principalmente para a minha geração e para essa geração mais nova. Então já começa lá na frente, né? E é uma mudança de mercado. Você sente isso também, Fabrício? A gente percebe, por exemplo, em características de clientes nossos que são clientes pequenos. Clientes pequenos. A gente tem uma ideia, a gente tem um case de um cliente que ele tem 3 veículos. 3 veículos, tá, operando. E ele já montou e já colocou automação. Ele não montou sem automação. Mas então, até para que assim as pessoas às vezes pensam assim, poxa, então eu tenho que chegar no patamar 7Tech. Na verdade, o patamar ele é interno, né? Ele é um sentimento que você tem na sensação de, poxa, eu preciso saber o que está acontecendo. Porque assim, o empresário ele tem um monte de outras atribuições e ele de fato precisa tê-las, né? E aí de repente você fala, poxa, eu vou ter que ficar ali anotando, ou eu tenho que ficar ali conferindo. Não interessa o tamanho da frota, interessa o tamanho da dor que ele tem. Porque esse caso especificamente desse cliente, que são 3 veículos, é uma mineradora, fica deslocado, o cliente, o gestor não está lá o tempo todo e ele precisa ter a sensação clara de que o diesel que saiu ali foi para as máquinas, né, apenas para as 3 máquinas que ele tem, mas ele sabe que foram para lá, ele tem controle, ele tem mapa, ele sabe quando o estoque dele está chegando num ponto de pedir, ele sabe que horas, pegando a tua fala, a hora de pedir de maneira, né, competente. Espera aí um pouquinho, eu tenho meio tanque, mas eu acabei de ver que eu tenho ali agora uma baixa, né? O diesel está numa promoção hoje. Cara, traga esse meio tanque que eu vou encher o meu estoque, porque eu quero aproveitar esse momento, né? Eu não preciso esperar chegar no momento crítico. E esse cliente sabe disso por quê? Porque ele tem automação, porque ele tem controle em cima disso dali. Né? Então não existe um patamar, eu então estou aqui, assisti o vídeo e de repente entendi que eu só preciso pedir para colocar automação quando eu chegar num ponto alto. Não, você coloca automação com qualquer quantidade de veículos. A partir do momento que você identifica que existe uma necessidade de entender o que está acontecendo, ou que às vezes você não quer ficar preso e não deve ficar preso, por exemplo, com essa anotação, com esse acompanhamento diário, é a hora de colocar. Entendeu? Então, e essa é assim, respondendo a sua pergunta, a geração de hoje é uma geração completamente diferente. Uma geração que hoje ela não está esperando muita coisa, não. A gente vê muito isso. A empresa às vezes está passando, né, para os netos, está passando para os filhos, e a turma já chega assumindo e pedindo, olha, eu preciso colocar alguma coisa aqui para controlar. Não tem condição nenhuma de eu deixar do jeito que está, porque eu não sei se isso está de fato indo para o equipamento que está dizendo que está aqui nessa planilha, eu não sei se essa litragem está certa, brincando até com o que vocês falaram, né, o 4 que vira 9, e eu não sei mais se eu posso confiar nisso, então bora colocar um controle. E às vezes esse cliente que está falando isso não é um cliente gigante, às vezes é um cliente pequeno, igual esse exemplo que eu dei, 3 máquinas apenas, e o cliente, e ele é um cliente nosso que eu acredito que já deva ter uns 6, 7 anos que é cliente nosso já. Ou seja, desde essa época, ele continua assim, mesmo com 3 máquinas, mesmo no início ele já começou automatizado. Eu acho até para derrubar a barreira a gente pode mudar o patamar de plano, né? A gente está pensando às vezes no patamar aqui no Y, né, de tamanho, é um patamar de maturidade, né?
que ele tem que caminhar para a maturidade da automação. E o que é o bom da automação para o pequeno? Porque quando você traz o controle para dentro, ele é muito manual, é a mesa cheia de papel e tal, o processo fica muito pesado. Então fica ruim para o pequeno. O pequeno já tem que resolver, tem que ficar trocando de boné o tempo inteiro dentro do negócio. Então quando você automatiza, você relaxa algumas coisas. Você pode ver em qualquer processo que a gente consegue automatizar que fica mais leve de rodar. Tanto é que hoje tem muita plataforma na nuvem, tal, de ERP, de controle financeiro, que muito negócio pequeno já começa controlado, né? Já começa com um processo mais profissional, porque é menos robusto. Antigamente tinha que ter uma equipe para cada coisa. Então acho que até é útil para o pequeno, o grande porque ele quer, né, ter esse nível de tecnologia e automação, mas para o pequeno também ele auxilia porque fica um processo menos pesado quando está rodando. E quando a gente pensa no... Só te cortando rapidinho, Fabrício. Quando a gente pensa, quando você trouxe, o financeiro já tem um sistema, o recurso humano já tem um sistema, é interessante pensar que, para todas as áreas da empresa, por menor que ela seja, o pequeno empresário ele vai contratar um sisteminha ali para controlar o caixa dele, para controlar o financeiro, para ter alguém para controlar o recurso humano, tem um sistema, até porque tudo hoje, quando você vai trazer para essa área também de encargos, né, trabalhista e tudo, ela é automatizada, então você precisa ter isso. E aí parece que a gestão da frota é a que mais fica ali fora dessa área ainda, né? E a ideia de trazer, olha, acontece isso de você apontar também, olha, você precisa automatizar porque você está automatizando toda a sua vida, não existe mais essa planilha aí. Sim, talvez é porque a automatização do abastecimento ela não seja um commodity igual é do financeiro, administrativo, que qualquer negócio, né, mercearia vai ter, todo tipo de negócio tem, então todo mundo sabe que tem que ter. Às vezes o combustível ele ainda não é tão conversado assim, mas a necessidade é a mesma, se não maior. Até porque 40% hoje do custo da operação vem do combustível, né? Sim, sim. E o usuário, né, do combustível ali, o gestor de frota, ele tem outras demandas também, que se ele não pensar em começar já a buscar automação de processo para ficar mais leve a carga, falando dessa troca de chapéu, ele vai ter que começar a onerar a folha de pagamento, né? Ele vai ter que começar a colocar aí vários funcionários, né? Um funcionário para controlar o abastecimento, no ato do abastecimento, outro para pegar aquele dado que está ali todo poluído e ter que digitar e colocar dentro de um Excel, uma outra pessoa talvez para analisar e dar um número para ele, falar, olha, a frota está gastando isso daqui. Quer dizer, se você põe isso numa automação, esse processo todo se encurta e o número aparece para você ali, né? Sem precisar de colocar tantas pessoas assim, né? E assim como o diesel, outras coisas dentro do processo, né? Pneu, peça de reposição. Pneus também é um negócio absurdo, né? O preço para o gestor. O gestor de frota, o custo com pneu é coisa absurda. Então também a gente percebe hoje que existem ferramentas aí no mercado também para poder ter automação do controle de pneus, recapagem, quilômetros que foram rodados e todas essas coisas. Então a pessoa precisa criar essa maturidade, né? O gestor precisa criar essa maturidade para chegar nesse ponto e falar assim, ok, eu não tenho que ficar olhando isso aqui eu pessoalmente, vou ter que contratar alguém para poder fazer essa informação aparecer aqui para mim. Eu posso colocar ferramentas que custam bem menos do que mão de obra de pessoas, custam bem menos do que, por exemplo, a dor de cabeça para conseguir extrair aquele número, e ele consegue trazer esse resultado de uma maneira muito mais ágil, até para antecipar uma tomada de decisão. Que eu acho que está bem no que você ensina aí o tempo todo para todo mundo, né? Para a gente aqui. Antecipa a decisão para fazer a decisão um pouco mais acertada, né? Até o Fabrício falou no começo, né? Você tinha falado da clareza da visão, né? Das coisas que estão acontecendo. Porque se pensar apenas na economia do diesel, sim, pode fazer algum sentido, mas pode demorar um pouco mais a fazer sentido. Se ele entender que o controle tem um custo, essa coisa do controlar externamente tem um custo mais caro, que o custo da manutenção é outra coisa também. Então, assim, se tiver a lista do que está fazendo ali a diferença do A e B, acho que essa decisão ela chega mais rápido e mais consciente, né, também. Eu acho que trazendo dentro da analogia que você falou da aspirina, parece que no lugar de você estar sentindo um monte de dor generalizada, você começa a entender onde é realmente a sua dor e vai no especialista, né, no médico especialista e começa a tratá-la de uma forma real, no lugar de ficar paralisado ali com
com um monte de dor mesmo, com um monte de situação que não te deixa mover, que não te deixa entender, que não te deixa responder a pergunta por que eu tenho que pagar ou quanto eu tenho que pagar. Você só vai fazendo as coisas e caminhando ali, deixando a água passar, né? Se a gente pensar só no sintoma, a gente acaba inchando muito. Isso, assim, tem vários exemplos. Vamos brincar aqui com o transporte. Eu tenho a impressão que meu motorista não está dirigindo bem. Eu contrato um auxiliar de motorista, ele vai dentro do caminhão para ver se ele está abastecendo, se não está tendo desvio, se ele está dirigindo direito, se é quase um tacógrafo humano ali do lado. E vai. O controle, eu não estou confiando no cara que está fazendo o controle. Eu contrato mais uma pessoa para fazer auditoria no controle. Então eu tenho um CLT ali full time para controlar o outro cara que já tinha que estar fazendo. Então, se a gente for pensando muito no sintoma, a gente vai inchando a operação, vai ficando mais caro. Eu posso resolver alguns problemas, igual o analgésico resolve? Sim, mas no fim das contas eu vou inchando o corpo, né, que é o PJ ali. Então é o caminho errado. E eu costumo dizer uma coisa que eu acho que é bem para que todo mundo possa refletir. O caminhão do pequeno, a máquina do pequeno, quando ela dá partida e ela sai daqui e vai fazer um trabalho lá em São Paulo, fazer uma entrega em São Paulo, ela gasta a mesma coisa, do mesmo número do grande. Então não é porque eu sou pequeno que o meu custo é menor. O custo de um empresário hoje pequeno que tem que sair daqui e levar fazer um trabalho em São Paulo, ele vai gastar a mesma coisa. Então ele precisa sim ter uma consciência, né? Porque às vezes a gente escuta muito isso, né, do cliente. Mas eu sou pequenininho, então vamos tomar aspirina, né? Eu ponho um rapaz para anotar, eu chamo minha filha, a pessoa de alguém ali para poder auditar a anotação, né? E ele não para pensar que o custo dele é o mesmo do grande. Então, por que se o grande tem essa inteligência, essa maturidade de enxergar que ele precisa reduzir, que ele precisa economizar, por que eu pequeno não posso também ter essa maturidade? De que ao invés de ficar inchando o corpo, gastando mais, tentando colocar remendo, né, ou tomando as aspirinas, eu não posso, por exemplo, já chegar e ter maturidade e agir como o grande também, né? Porque o custo é o mesmo. No caminhão sai daqui rodando, gastando a mesma coisa. O caminhão não vai fazer diferenciação. Olha, eu sou um caminhão do pequeno. Exatamente. Então eu vou gastar menos. Não é porque eu sou um patinho feio, pequenininho, que o meu caminhão é mais econômico do que o do grandão. Não é, não. Ele gasta a mesma coisa. A máquina é a mesma. O grande produtor, quando ele está colhendo o grão, ele gasta a mesma coisa por hectare do que o grande. A mesma coisa. E aí a pergunta fica com mais peso, né? Quanto eu estou pagando? Exatamente. Ela ainda tem mais peso porque para o grande ele sempre tem um colchão ali que ele consegue fazer. Às vezes tem, maioria. Mas o pequeno, esse colchão, ele é fininho, né? Sim, ele é quase um... Sim. E aí assim, o Israel deve ouvir isso muito mais do que a gente, né? Porque a gente está numa vertical. O Israel está ali na ponta onde olha para o todo, né? Para a empresa como um todo. Mas o que a gente mais vê aí é o pessoal com essa síndrome de patinho feio. Eu sou pequeno, então esse aqui eu não preciso. Poxa, como não? Né? O preço é o mesmo. Na bomba lá, peraí, o meu CNPJ é desse tamaninho. Então o seu preço no diesel é um pouquinho menor. Não é não, compadre. É a mesma coisa. Eu acho que cada tamanho de negócio ele tem que entender a força que ele tem, por ter aquele tamanho. Um grande, ele pode, para mim fica bom eu ter um posto avançado. Eu tenho aqui em Goiás, tenho lá em São Paulo. Sim. Aí é essa capacidade que você falou, né? Eu tenho um colchão, eu consigo tomar esse tipo de decisão. O pequeno ele tem que entender que ele é leve, então ele é rápido. Então ele toma decisão mais rápida, essa coisa da compra, ele consegue, é um volume menor, mas ele consegue ainda fazer essa compra estratégica. Então, para competir com o grande, ele tem que ter o mesmo controle do grande, mas entender que ele consegue fazer as coisas mais rápido. Então não pode ser, igual você falou, eu sou o patinho feio, eu vou rodando assim, o dia que eu for do tamanho daquele lá, eu penso em mais coisa. Ele vai ficar sempre do tamanho do patinho feio. Até porque o custo dele não é menor, né? Então, quer dizer, a margem dele é menor do que a do grande. Isso. Né? E aí ele cresce vagarosamente se crescer. Exatamente. Sem o controle, né? Sem essa ideia de colocar tudo no papel. Sem essa percepção de que ele precisa fazer gestão de maneira profissional, de gestão do mesmo modo que o grande faz. Né? E aí a gente está pensando em todos os ambientes. Né? Sim. E aí é onde que faz mais sentido também colocar todas as contas no papel, né? Quando a gente falava no início de vou virar a chave, vou colocar meu posto próprio aqui. Parece que essa conta no papel, a primeira ideia que eu tive, talvez seja a ideia que a pessoa teve em casa,
é de que o grande empresário vai lá e vai colocar essa conta no papel. Não, mas o pequeno coloca essa conta no papel, porque você é a pessoa que mais precisa colocar essa conta no papel. O grande ele precisa para ter controle de tudo, para continuar ali o seu caminho do crescimento. Mas para o pequeno, para ele crescer, ele precisa já colocar isso de agora. Assim. Sim, e essa é uma cultura salutar, né? Porque a partir do momento que a gente também conhece muitas empresas que o cliente ficou grande e aí ele desesperou e falou, agora eu preciso controlar, eu preciso fazer controle, né? E aí ele tem uma bagunça generalizada ali, até que ele entenda que ele o que ele fez, aí ele cria uma síndrome de arrependimento horrível, né? Puxa, gastei dinheiro demais, podia ter pensado nisso desde o início, né? Então, isso é quase que um caminho, todos seguem esse caminho, né? A maioria, né? Vai lá, pequenininho, não preciso controlar, de repente estou grande, e ele sempre postergando, sempre com essa sensação de eu não preciso olhar para a cara da gestão, né? Como uma necessidade imediata. E aí, de repente, quando ele olha, a gente vai, às vezes, entra em alguns clientes que você olha, o cliente consome números absurdos de diesel, né? A gente falando do nosso negócio aqui, e ele não sabia. O Giovanni citou um negócio aqui que, por mais assustador, é a verdade. O cliente não sabe quantos veículos ele tem. Tem gestores que não sabem quantos caminhões ele tem, quantas máquinas ele tem. E aí, a hora que ele desperta, agora é a hora de olhar para isso, ele vai bater uma síndrome de meu Deus, por que eu fiz isso? Porque ele olha e vê o tamanho do custo que ele deixou de gerir e que às vezes estava perdendo. Então, essa é sempre a recomendação. Mesmo que pequeno, já começa olhando, né, com olhos de quem está preocupado com gestão, porque você vai crescer. E quando você crescer, sabendo que você cresceu estruturado, cresceu certo, você não vai ter esse arrependimento de dizer, puxa, perdi dinheiro, muito tempo. Então você não vai ter isso. E quando chegar lá na frente, talvez você vai estar muito mais adiantado, né, do que você estaria se não tivesse com controle. E aí, já que a gente está falando de síndrome do patinho feio, síndrome do desespero, sempre tem aquela síndrome do abandono também. Então, né, nesse cenário que você falou do grande, que chegou lá, ficou grande, não entende nada, entrou em desespero. E a primeira ideia que a gente tem é, vou abandonar isso aqui, porque não está dando certo, e aí vou voltar para o meu posto externo, virou bagunça, porque não tem como eu solucionar isso aqui. Eu imagino, pelo que você está falando, que esse é o pior pensamento que o grande empresário pode ter. E é justamente porque também ele às vezes não encontra o apoio, né? E aí, inclusive, por isso o objetivo disso aqui que a gente está fazendo, porque a gente tem a ideia de que a gente precisa entregar muito mais do que simplesmente um produto, né, que vai lá e automatiza, mas um conhecimento e uma ajuda, né? Porque a gente é procurado por clientes e o cliente fala, poxa, eu quero colocar o posto para funcionar, mas ele realmente não sabe o que fazer, né? E às vezes ele, poxa, eu coloquei o meu posto aqui e tal, e às vezes colocou uma bomba que não é a bomba ideal para a operação do tamanho, volume, operação que ele tem. Às vezes ele recebe o recebimento do diesel num horário ruim, ele não sabe, às vezes, o posicionamento que ele tem que ter ali na hora de receber esse combustível. E esse trabalho a gente faz o tempo todo. A gente tenta ajudar esse cliente com todas as dores que ele pode vir, pelo menos na nossa parte aqui com a vertical do combustível. O Israel já ajuda com um todo, né? Inclusive traz para cá também, né? Nos traz, né? Dizendo, olha, vamos colocar essa ferramenta, né? E a gente entra para ajudar. Mas assim, a gente está o tempo todo tentando trazer orientação para que esse cliente, esse empresário não se sinta com essa sensação de vou jogar tudo fora, não quero mais que isso aqui, vou desativar esse posto, ou até mesmo não vou abrir o posto interno, que está tudo me indicando para abrir, mas não vou abrir porque é muita coisa. A gente está para ajudar. Então a gente entende que hoje, infelizmente, o Giovanni falou disso, né, nós não temos profissionais capacitados nessa área, e aí por isso que a gente vem não só como um fornecedor de uma ferramenta, mas como alguém que tem a intenção de amparar, de apoiar, de ajudar realmente esse empresário a sair dessa zona escura aí, desse ambiente ruim que ele está. Israel, e essa gestão bagunçada, tem jeito? Tem. A tecnologia, ela é uma parte, né? É uma parte, se brincar, ela é uma parte pequena. Você perguntou aqui, a hora que começa o controle. Vamos dar um passinho para trás, assim, como é que começa a empresa? Toda empresa, ela começa, a maioria delas, começa na operação.
Então o cara é um caminhoneiro solo e aí tá indo bem e tal, vou abrir uma transportadora. Aí vai lá, organiza um galpão, consegue comprar mais 2 caminhões, então ali é um ótimo caminhoneiro. Conseguiu fazer vários fretes sozinho e tal, como autônomo. Comprou mais uma frota pequena e contratou alguns outros caminhoneiros para ser funcionários agora. Qual que é o segundo bloco que surge? É o marketing e venda. Aí ele começa a ligar para os lugares, para contratar frete e tal, e vai rodando. Em cima disso, depois que começa a ter mais equipe, venda acontecendo, vem a gestão. Só que tem uma frase muito interessante que fala que a cultura come a gestão no café da manhã. Peraí, vamos repetir. A cultura... Come a gestão no café da manhã. Então, se ele tiver essa cultura do controle, quando ele era autônomo, lá ele faz o negócio dele, e aqui do lado do caminhão tem a pranchetinha que ele vai anotando. Quando ele for crescendo, ele contratou o segundo caminhoneiro, ele vai ensinar aquilo para ele, o terceiro vai ensinar, o vendedor já sabe que funciona assim quando vende. E aí quando entra a gestão mesmo, a tecnologia e tal, tá tudo natural. E o pessoal fica até ansioso. Nossa, agora a gente tem uma tecnologia nova. Agora o grande, que cresceu aos trancos e barrancos, trabalhando muito e tal, e chegou uma hora, cara, eu preciso de uma ajuda tecnológica para isso. E ele vai ter a resistência cultural. Então por isso ele tem que resistir um pouco mais, porque ele vai implantar, as contas vão fazer sentido, ele vai começar a lucrar mais, só que vai ter resistência de todos os lados, porque é um corpo estranho que está ali do nada. Então e a cultura ela demora a acontecer. Então ele tem que colocar, tem que até a parte da capacitação vai ter que passar por isso também. Vai demorar um pouco mais, mas é muito importante. Essa frase é aquela frasezinha para você colocar naqueles quadrinhos motivacionais que a gente coloca em casa, sabe, ou no trabalho. Uhum. A cultura come a gestão no café da manhã. Sim, sim. É interessante pensar nisso. E a gente entende que isso aí é barreira mesmo. Quando você entra para dentro de um ambiente que já tem um costume de ser desorganizado, quando você fala em organização, esse negócio veio e vai atrapalhar o meu trabalho, essa tecnologia está, no final das contas, atrasando, eu fazia muito mais rápido sem isso antes, né? Eu confio em todo mundo que está aqui. Exatamente, sempre funcionou anotando. Não, o menino que tá lá na bomba, tá tranquilo, ele coloca de vez em quando, eu não entendo a letra dele, mas eu vou lá e pergunto. Eu imagino mais ou menos esse cenário também. Então a gente percebe muito disso, né? Porque as pessoas, no geral, são inseguras, né? Elas vão ficar inseguras porque, por exemplo, eu sempre fui eu que controlei isso aqui. Aí, de repente, bota aí uma tecnologia, uma automação, e agora eu vou ficar sem emprego. E não, na verdade, não. Né? A gente está colocando para facilitar o teu trabalho, para você ser mais ágil, para que sobrem horas que você ficava ali, né, decifrando, que você ficava ali digitando, essas horas sobrem para que você atribua, né, o teu trabalho a uma outra função. E você vai ser, com certeza, um funcionário com muito mais efetividade. Você vai entregar muito mais resultados. Porque às vezes a pessoa passava ali, um fechamento de quinzena de abastecimento de uma frota de 30, 40 veículos, a pessoa gasta um dia para fechar. Né? E aí as pessoas paravam um dia para fazer um fechamento e a gente entrega esse relatório para ele em 2 cliques e aí ele tem todo esse dia, por exemplo, para se dedicar às outras atribuições, às outras tarefas que ele tem. Então precisa mudar essa cultura realmente para ela parar de ser comida no café da manhã. Tem uma máxima de gestão de projeto, que você tem que minimizar ao máximo o esforço e o custo do controle. Então, por exemplo, esse gasto que ele tinha de um dia inteiro para formar o controle do abastecimento que aconteceu, ele pode agora, como é com 2 cliques, ele gasta esse tempo que ele tinha para fazer a gestão estratégica. Então ele tem com todos os números na mão, para que lado que eu vou andar, o que eu posso fazer para melhorar, em vez de ficar o dia inteiro só montando, porque ele gasta tanto tempo montando controle que depois não tem tempo para usar o que ele está controlando. E às vezes ele olha para aquele controle que ele acabou de fazer e fala, minha obra-prima, mas ele não entende exatamente o que ele vai fazer com aquilo. Ele não teve tempo, né, para poder pegar aquele número ou pegar aquelas informações e tomar decisões. Poxa, a marca desse caminhão é uma marca de caminhão que ela me dá melhor performance. Ok, então quando for tomar a decisão de comprar um novo caminhão, é nessa marca que eu vou. Esse motorista aqui, ele é um motorista que ele é muito bom de média. O que eu posso fazer? De repente eu posso pegar esse motorista e usá-lo como um exemplo, trazer alguém para fazer um treinamento, chama lá o Israel para fazer um treinamento com a equipe para poder economizar combustível e usa esse motorista como exemplo.
Né? Ah, esse veículo aqui, ó, eu estou identificando que ele estava com uma média boa e de repente agora começou a ficar com uma média ruim. Ótimo, então agora eu entendo que esse cara aqui eu preciso levá-lo lá na oficina e falar, olha, gente, esse caminhão tá gastando muito. Só que ele não tem tempo para isso. Ele gastou um dia fazendo o controle, né, gerando o conteúdo ali, depois no final o motorista ligou para ele, alguém falou que ele precisa atender um cliente, alguma coisa, aquele número mágico ali, aquela obra-prima que ele construiu, gastando um dia, ele pega e faz assim, joga pra lá. Alguém ligou e falou, estoque zerou. Aí então, tem um abandono. Porque antes ele tinha o tanque lá, ele abastecia, todo mundo rodava, beleza. Agora ele tem o tanque lá, todo mundo abastece, ele gasta um dia anotando e não muda nada. Aí abandona, porque ele para pensar, pra que eu tô fazendo isso aqui? Não tá tendo função, né? Assim, eu não tô usando pra tomada de decisão nenhuma, aí tem um abandono. Exatamente, ele não enxerga que ele teve benefício nisso. Né? Então, diante do fato de eu não ter benefício, não tem por que eu continuar. Né? A lição que fica coloca tudo no papel. Pensa no controle de imediato e nada de andar por aí com uma venda nos olhos, porque a gente está falando de 40% do custo e de um impacto gigantesco que vai mais do que apenas o diesel. A gente está falando de pessoal, a gente está falando de treinamento, a gente está falando até da decisão da compra do caminhão que você vai comprar, do tipo de marca, de veículo que vai ser feito e da manutenção também. A gama é muito grande, a gama é enorme, né, de coisas que você pode fazer a partir dos números, né, a partir do momento que você tem controle. Você vai tomando decisões e essas decisões vão se tornando cada vez mais confortáveis. Né? Não faz sentido nenhum eu pegar, por exemplo, e fazer a compra de uma marca X, né, de um caminhão, de uma máquina, se eu sei que essa máquina gasta muito mais do que a outra. Né? Não faz sentido. Eu tenho ali, né, a gente vai fazendo as nossas análises ali, vai entendendo, esse cara aqui ganhou, porque ele tem mais estrelinhas do que aquele outro. Mas eu só tenho isso a partir do momento que eu coloco isso no papel e que eu tenho uma preocupação de fazer gestão. Israel e Fabrício, eu acho que o pessoal já tem muita informação para colocar, né, ali na mente e poder pensar em tudo, refletir, assistir a isso várias vezes. Então eu queria agradecer vocês e falar, Israel, volte depois para conversar com a gente novamente. Claro, por favor. Fabrício também. Sim, a gente vai estar sempre por aqui tentando contribuir o máximo que a gente puder, né, com o nosso cliente, com o pessoal que está assistindo a gente aqui, procurando trazer o máximo de informação, sim, com certeza. Quero voltar quantas vezes forem necessárias. Que bom, muito obrigada. E para você também que nos assistiu, muito obrigada. E continue acompanhando pelo site da SETTEC, pelas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, agora aqui também pelo YouTube. Compartilhe essas informações com o seu gestor, se você for empresário, né, também, ou gestor, compartilhe com o empresário. Manda para os seus amigos, vamos abrir uma roda de conversa, mande sua mensagem, suas dúvidas, né, Fabrício? A gente estava falando, vamos pegar as dúvidas das pessoas e trazer para aqui, para essa mesa de conversa também, para esse bate-papo. A gente está aqui para isso, né? E muitíssimo obrigada, eu te vejo no próximo videocast com mais assunto e mais informação importante. Vocês viram que o Fabrício já fez uma promessa de pelo menos um tema de 5 videocasts aí para frente. Vamos ver aí o quanto der. Se for possível, nós vamos fazer. Então, até a próxima.